Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Esse gambito tá brilhando meus olhos, hein, gente? E agora, hoje, nós estamos com a Júlia Lucia, essa maravilhosa, essa rainha, dona do seu destino e do jogo da vida dela. Vamos lá! Tudo bom, Júlia? Tudo bem, Joyce? Prazer estar aqui no Gambito da Rainha. Obrigada pelo Eu tô muito convite. feliz de você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que o público também tem essa curiosidade de saber sobre você, sobre sua história, sobre sua trajetória. E primeiro dizer que eu sou muito feliz por você ser uma mulher posicionada na política, independente de partido. Eu falo sobre isso porque tem um tempo que eu saí, né, de partido e comecei a trabalhar ser empresária, mas independente de partido, eu acho que as mulheres têm que se posicionar, é uma É. pauta transversal, é uma pauta que a gente tem pouco tempo no cenário político, né? Mas eu estou muito feliz de você ser essa mulher posicionada. E eu quero que você conte agora um pouco da sua trajetória, como é que foi chegar até aqui. Olha, Joyce, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né, de criar esse espaço de conversa com mulheres, porque a gente vê muito as pessoas falando, eu quero ver mais mulher na política, eu quero ver mais mulheres em espaço de poder, mas de quando algumas conseguem, não É existe o verdade, reconhecimento de boa parte das outras, né? é Então verdade. eu sinto, não sei se você sente, mas eu Sim. sinto muita resistência ao reconhecer o mérito das outras, Sim, sim, eu né? sinto bastante isso. Inclusive, quando as mulheres elas se unem, elas são como água, elas têm uma força que elas nem imaginam. Isso eu tenho visto muito na Câmara, né? Na Câmara É, Federal, em outros espaços. apesar de ainda serem poucas Sim, parlamentares, né? Poucas mulheres ali. sim. Mas, no meu caso, Joyce, eu sou cientista política. Uhum. E eu tenho memórias, assim, da minha infância. Eu era uma criança pequenininha, eu já me interessava por política, eu adorava acompanhar o noticiário Que legal. político. Eu participava das rodas de adultos em que estavam falando sobre política. Então, eu me lembro disso, as minhas preferências sempre giraram em torno desse tipo de assunto, sabe? Uma Uau. coisa mais adulta mesmo. E Sim, aí, eu moro em Brasília, né? Eu sou mineira, mas eu vim para cá ainda muito cedo. E em Brasília é o lugar perfeito para você estudar ciência política. é verdade. E aí eu passei na Universidade de Brasília, fiz o curso lá, mas eu confesso para você que eu nunca tinha pensado que eu seria política. Sério? Não. E como é que foi esse chamado, assim? Porque pra mim é Foi, um foi chamado, né? realmente um chamado. Foi realmente um chamado. Em 2018, que foi o ano eleitoral que eu fui eleita, eu já estava muito incomodada com a situação do país. Não sei se Uhum, você se lembra, mas assim, a gente vinha já passando por uma crise que começou mais fortemente em 2013. uhum. Aí 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, a gente teve aquele movimento lá das manifestações populares contra o aumento das passagens de ônibus. E aí, Sim, naquele momento, não existia nem diferença entre esquerda e direita. Tava todo sim. mundo ali na rua. Não era tão polarizado, né, como Não hoje. era nada polarizado, na realidade. As Uhum. pessoas estavam na rua porque elas Unidas. não aceitavam mais aumento na passagem de ônibus. Mas acabou que aquilo ali fomentou um caldo, né? E se misturou com a insatisfação. Uhum, A gente estava num momento de inflação muito complicada, a uhum, economia estava péssima, estava parada. Então juntou tudo isso e aí veio aquele movimento fora Dilma. aham. E aí aconteceu isso, assim, uma mudança na política brasileira, a partir do impeachment da Dilma, a entrada do Michel Temer, enfim. E aí, quando foi em 2018, a minha filha, que à época tinha 15 anos, Hum, porque eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 17 anos. meu Deus. É. Então a Luísa falou pra mim assim: "Olha, mamãe, eu quero já te alertar de que eu não vou continuar morando no Brasil. Nossa, forte. Eu não vejo futuro pro Brasil, sabe? Não tem Uhum, como prosperar aqui". E aí quando a Luísa falou aquilo pra mim, me incomodou demais. eu imagino. Porque falei, gente, eu vou perder a minha filha. A minha filha vai sair do Brasil, vai sair do país onde está a família dela, onde está a língua nativa dela, onde está a comida que ela gosta de comer. Então, assim, eu me toquei que eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento, que não adiantava só eu cuidar da minha vida. Aham, Eu já era servidora pública de carreira há muito tempo. Na realidade, eu entrei no serviço público com 18 anos, quando eu passei no muito concurso da nova. Polícia Federal. Uhum, E aí depois eu fui trocando de órgãos públicos. Eu já tinha meu apartamento, eu tinha meu casamento, eu tinha meu emprego, mas assim, uhum. Faltava alguma coisa. e para os outros? Uhum, E a forte. minha contribuição
para a sociedade e para o Brasil. Minha vida estava perfeita. E é incrível, Júlia, que como a mulher ela precisa afirmar isso quando ela entra na política. Eu fico assim impressionada, porque assim, ela é criminalizada quando ela quer fazer o quê? Quer ser o quê? Isso é tão A forte. gente vê muita resistência, principalmente por parte das mulheres, né? Sim. Então, realmente não é um ambiente muito fácil para uma mulher estar. Por quê? Você sabe muito bem, a política, você não faz só no plenário. Verdade. Você não faz só na comissão. Pelo contrário, ali no plenário é o mínimo. Ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. O que aconteceu de negociação antes, É verdade. nos jantares, nos cafés, ali nas salas dos gabinetes. A política é uma negociação constante. É um jogo de xadrez. Que cada movimento repercute numa série de novas ações e de reveses, e um passo pode te atrapalhar 3 para trás, avançar 5 para frente. Então, você precisa de tempo. E realmente... Até para entender como funciona o jogo. Totalmente. Né? E realmente, você conciliar essa atividade política com o ambiente de casa... É forte, pesado. Em que você tem que cuidar da casa. O que é cuidar da casa? Você precisa ter comida na sua casa precisa estar organizada, as roupas precisam estar limpas, quem tem filho pequeno precisa sentar para fazer um dever de casa ali. Então, gente, é difícil mesmo. Verdade. E eu vejo muitas pessoas diminuindo essa dificuldade. Ah, não, mas não é tão difícil assim. É sim. Muito difícil. É sim. Tente arrumar uma mulher para ser candidata. É difícil. É a coisa mais difícil que tem. Ainda mais que os partidos, eles não viabilizam espaço para que as mulheres possam ir em relação às crianças. É muito difícil você ver um partido que pensa nisso. Não Quando pensa. eu era, assim, partidária, né, era de partido, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou trazer essas mulheres? Sendo que não tem espaço para a criança brincar. Exatamente. Por isso que tem que ter mulheres, porque elas têm essa sensibilidade, né? Perfeito. Para poder fazer. Mas como você pensa em relação a isso? Não, eu penso absolutamente como você. E quando eu fui deputada, por exemplo, eu aprovei uma lei na Câmara Legislativa chamada Mamãe na Escola. Que essa lei é exatamente o seguinte: para autorizar que as crianças, filhas e filhos das alunas possam ir para a escola das suas mães para serem amamentadas, para serem cuidadas. E aí, para isso, as escolas precisam criar um cantinho chamado Cantinho da Amamentação. Então, não apenas eu aprovei essa lei, porque antes de eu chegar na Câmara, existia uma determinação do Ministério Público de não deixar bebês entrarem nas escolas. Absurdo, né? Então, assim, você imagina, uma menina que se tornou mãe na adolescência como eu. Sim. Porque eu fui mãe com 17 anos. A minha filha ia para minha escola para eu amamentá-la na hora do intervalo ou em outro momento que ela estivesse chorando. Ela estava lá. Tinha um adulto com ela, mas eu também estava estudando. Eu não tive que abrir mão dos meus estudos para cuidar da minha filha. E antes de eu entrar na Câmara Legislativa, existia essa proibição. Inclusive, Júlia, eu fico pensando assim, de uma menina que ela não tem condições, né? Ela tem que parar tudo na vida dela. Tem. Acabou. Infelizmente, é assim, a falta de pensamento. Tá, então vamos entender aqui. Se eu tenho uma aluna que se tornou mãe, cadê a creche para o filho dela? Porque se você não ofertar isso ao mesmo tempo, ela vai abandonar os estudos. Inclusive, eu penso também que para as mulheres alcançar não falo uma igualdade, porque assim, eu penso assim, que nós somos diferentes biologicamente e emocionalmente, mas em direitos nós temos que ser iguais. Claro. E para poder igualar isso, eu fico pensando que poderia haver espaços dentro dos parlamentos para as crianças, para que as mulheres pudessem vir para a política, não só nos partidos. Pois na Câmara Legislativa tem. Sim. E foi inaugurado por causa de briga nossa. Olha, e a mulher existe tem mais uma creche sensibilidade. hoje no Palácio do Buriti. Eu sei. Aquela creche lá foi pedido meu. Olha que lindo. Ao então secretário de Economia, André Clemente, no início do mandato. Eu falei assim, olha, eu quero muito
que o executivo do DF deu exemplo. A gente tem que ter creche aqui. Para servidoras, para os servidores, para os colaboradores, modo geral. Todo mundo tem que ter o filho por perto, porque a primeira infância é o momento mais rico Mais importante, né? do desenvolvimento de um ser humano. Se a criança ela está próxima da família, se ela se sente protegida, se ela é bem alimentada, se ela recebe palavras de carinho, de amor, ela vai ser um adulto independente, um adulto forte, um adulto que não tem medo da vida. Então, esse afastamento que hoje, infelizmente, a maternidade moderna Uhum, impõe às mulheres, sim, ou você vai seguir na sua vida profissional, ou você vai ser mãe. Existe a imposição de uma escolha muito cruel. sim, Ou uma coisa ou é outra. E essa escolha não é imposta aos homens. verdade, Os homens se tornam pais e eles continuam a carreira deles. verdade. Afinal de contas, eles não vão engravidar, eles não vão se afastar por causa do parto, eles não vão se afastar por causa da amamentação. E a maior parte das famílias se organiza em torno do cuidado da mãe para com a criança. Não é do pai para com o filho. Verdade. Então, o homem, ele se torna pai e ele continua o desenvolvimento da carreira dele. A Verdade. mulher não, ela começa o desenvolvimento da carreira dela, ela tem um filho, ela cai Uhum, em termos de remuneração, por exemplo, uhum, e depois as que conseguem voltar, elas vão voltando devagar, mas elas nunca mais vão concorrer com aquele cara, porque o homem, os dois começaram juntos, uhum. mas a mulher parou aqui, caiu, enquanto isso o cara continuou. Ela experimenta uma subida, mas ela nunca mais se Porque a equipara força ao do homem. trabalho tem uma certa idade, é de tanto a tanto. Então, se ela Claro. suga, E as né? próprias empresas também. As Sim. empresas olham e falam assim: olha, uma mulher em idade fértil, É, não- eu vou evitar contratar, porque eu sei que aquela mulher vai se afastar. E Joyce, a gente tem hoje no Brasil, não é só em relação a essa pauta, não. Em relação a diversas outras pautas. Sim, A gente tem uma dificuldade de debate no Brasil. sim. Então, muitas vezes, a discussão de ideias, que é o que traria claridade para assuntos complexos, ela é reprimida já no início do debate, porque as pessoas, elas se apaixonam e elas têm dificuldade de compreender quem Sim. pensa diferente. Por exemplo, se você me perguntar, Júlia, você é a favor da cota para a mulher na política? Uhum. Pode me perguntar. Você é a favor da cota para mulher na política? Eu sou contra. E por quê? Eu sou contra, porque quando você estabelece a cota, eu entendo a boa intenção, Uhum, a boa ideia por trás. E Uhum. eu não vou ignorar isso. uhum. Só que uma política pública você tem que analisar com base no resultado e não com base numa intenção. E demorou muito pra gente poder ter resultado, né? Não temos! Das cotas, é. Nós não É temos! porque, assim, eu acho que tinha que ser algo, assim, uma legislação, na minha opinião, que Aham. fosse 50%, 50% das cadeiras. Agora, o Ah, que das acontece? cadeiras. Das cadeiras. Agora, o que acontece? Fez-se isso para poder enfeitar lá e não viabilizou, como a gente A falou. nominata, né? A nominata agora tem mulher. E só que não viabiliza. Os partidos escolhem qual recurso para quem vai. E economicamente Exatamente. elas são violadas. Exatamente. Pessoalmente, eu lembro quando eu fui candidata duas vezes a Exatamente. deputada federal. E na minha época não tinha cota, não tinha nada. Nem o financiamento de 30%. Né? Que na verdade ninguém fala, mas é 30% dos pares. Homem, se for ao contrário, ou mulheres. Né? Se É for, por gênero, né? por par. Tipo assim, não é igualados. Se tiver tantos homens, tem que ter 30 mulheres. Se tiver tantas mulheres, tem que ter 30 homens. Não sei, na minha época era assim. A discussão era essa. E aí eu fui candidata, eu vi mulheres morrendo de câncer, porque ficaram muito doentes, porque o partido prometeu e depois o partido não cumpriu e te jogou numa campanha. E é terrível. Eu vi campanhas assim totalmente desigual. A minha votação foi 2.000 votos, eu tive 83 centavos por voto, eu não tinha dinheiro. E uma mesma pessoa do meu partido, que foi considerada que ia ganhar, que eu não ia ganhar porque para eles não tinha capacidade, foi considerada que ia ganhar, foi R$11 por voto. Ele foi dito, porque ele foi R$11 por voto, foi bem votado, o cargo dele estava garantido. Né? E ninguém falava. Ninguém falava que eu fui a mulher mais votada do partido, ninguém falava nada. Então, é como se a nossa Mas história... agora, recentemente, o ano passado mesmo, a gente viu... Na realidade, o ano não passado, o outro.
a Câmara e o Senado aprovaram o perdão das multas que os partidos Nossa. tomaram. Porque o Se partido indignar, precisa é. colocar o mínimo dos recursos para Sim. campanhas femininas, aí Então, eles não faziam. colocam, É. aí eles tomam multa do Tribunal Superior E Eleitoral, dos perdoa. TRS, aí o que eles fazem? Nós mesmos vamos nos perdoar. Então, como eu sou contra a mentira, Uhum. e eu vejo que a cota é uma grande mentira. Sim, E a gente está aqui expondo os sim. motivos. Então E você incrível que a criou. gente precisa, a gente precisa ouvir as mulheres em relação a isso. Que nem você falou, quando a gente apaixona, ele embolta o pensamento e a gente não consegue discutir. Por isso que essa polarização, eu sou totalmente contra. Eu acho horrível. Eu acho horrível o tipo de discussão na rua. Mas quem se beneficia são os poderosos, né? Claro, quando você não tem liberdade para trocar ideia, É, e quando você enxerga a pessoa que pensa diferente de você como um inimigo, sim, que inclusive é meio infantil, sim, convenhamos, né? Eu acho que a criança que quer ser ali aceita pelo grupo como um todo, sim. tem que. Quando a gente é adulto, a gente não tem que querer agradar todo mundo mais. Você tem convicção do que você pensa, eu também. Eu posso mudar de ideia, como já aconteceu várias vezes. Sim. Agora, o ambiente precisa ser saudável para isso. Eu te dei exemplo aqui agora das cotas, mas eu poderia te dar um outro exemplo que é polêmico também. Hoje, a licença maternidade, da forma como ela está posta, ela é um problema para nós mulheres. Sim. Que aí. Ah, qual que é a boa intenção? A boa intenção é dar segurança para a mulher que foi mãe, para ela poder cuidar do filho e ter a garantia de retorno para o emprego. Sabe qual é a consequência? As empresas optam por não contratarem mulheres. É. E Então, nos assim, Estados Unidos, acho que é 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. nós temos, por exemplo, toda sorte de arranjos, assim. Em alguns países, o casal decide quem vai ficar quanto tempo. Mas hoje, do jeito que é no Brasil, é como se você colocasse uma pena de morte profissional para a mulher. Inclusive, se a mulher E não se você quiser se falar afastar, isso em um ambiente que não é sadio, como você falou, começa a gritar e não tem a capacidade de histeria. escuta Não, qualificada. eu, Você já Joyce, enfrentou isso, eu né? já estou bastante acostumada com isso Uhum, e o meu perfil político, e agora como jornalista política, já é um perfil de enfrentamento. uhum, Então, eu já levantei muitos debates que, à época, eu fui trucidada. imagina. Mas eu não me arrependo. Durante a pandemia, por exemplo, não sei se você se recorda, mas aqui no DF, nós tivemos as escolas privadas fechadas por um ano e as escolas da rede pública ficaram fechadas por 2 anos. Que absurdo. Qual que é a lógica disso? Por que o aluno da rede privada podia ir para a escola e o aluno da rede pública não podia ir? E aí, na época, a briga toda para reabrir a escola pública foi só minha. Então, eu fui contra o sindicato de professores, eu fui contra todo esse escândalo, esse barulho que as grandes corporações e os sindicatos conseguem fazer. Porque à época era o que eu tinha que fazer, inclusive para defender as crianças. Uhum. A gente vê E hoje. como é que ficou seu emocional em relação a isso? Como é que você se Nossa, sentiu? Porque, assim, as pessoas falam muito do superficial. As pessoas não têm responsabilidade, muitas das vezes, naquilo que elas falam contra a não pessoa. tem. Só degrine a imagem e acabou. Zero. E como que você se sentiu como mulher, como uma pessoa que praticamente estava lutando ali sozinha? Nossa, eu tive muitas lutas sozinha ali na Câmara, mas muitas mesmo. Essa é um exemplo que eu posso te Uhum, dar. Eu senti que, assim, no final do mandato, na realidade, no final de 2021, uhum, eu senti que se eu tivesse mais um mandato consecutivo como deputada distrital, eu ia desenvolver uma doença grave. sim. E eu me lembro o dia que eu tive essa consciência. Uhum, Porque realmente era só problema. Eu resolvia problema 24 horas por dia e eu tinha que lutar contra a imprensa, muitas vezes contra o governo, muitas vezes contra os deputados, muitas. é surreal, né? E é isso, e sendo exposta o tempo inteiro. E eu não podia mais viver coisas simples, como, por exemplo, ir para um barzinho com as minhas amigas. Uhum. Porque Nossa, sempre tinha alguém lá que chegava na minha mesa para brigar comigo. meu Deus. Eu tenho vários amigos que, por vez ou outra, saíram comigo e passaram por esse tipo de situação. E muitas vezes eles quase iam brigar com quem Uhum. estava vindo me agredir. Porque tem muita gente que não separa Não. os ambientes, né? Então, algumas pessoas se aproveitavam ali da oportunidade de me ver na rua e queriam vir brigar comigo. Então, assim, eu Eu vejo tive. que isso é tanto de um lado quanto de outro, mas quando é da mulher,
Eu vejo que É pior. é muito pior, porque assim, é agressão sobre a aparência, sobre a fragilidade, é uma agressão política, é uma coisa que está sendo discutida e que foi discutida muito, que é um termo muito novo, né? Foi discutido em Pequim, os tipos de violência política contra a mulher, mas a violência política, ela é assim, eu não sei nem explicar, porque eu passei por muita violência. Então, eu entendo, me solidarizo com a sua história. É muito forte. E isso causa, É desenvolve que pra doenças cima da mesmo. mulher, o julgamento é o seguinte: ah, então, tá vendo? Ela só pode ser solteira mesmo. Né? No meu caso, eu sou divorciada. Ah, mas quem que aguenta uma mulher dessa? Por isso que o marido deu um pé na bunda dela. Ah, que tipo de mulher é esse que não fica com a filha? É. Porque as pessoas me viam trabalhando demais, e é Uhum. óbvio que eu diminuí o tempo de convivência com a minha filha, mas também ela não cuida da casa dela, ela tá querendo. Que Comentários homens não têm. que jamais seriam feitos pra cima do homem, seja ele casado, seja ele solteiro, seja ele gay, seja ele gordo, magro, careca. São questões que não se levantam sobre os homens, mas elas são levantadas em relação a nós mulheres. E aí eu te digo mais: para piorar, na maioria das vezes, levantadas por outras Que é o mulheres. pior, né? Que é as mulheres que criam os homens. Se você me Na maioria das perguntar, vezes. Joyce, seu eleitorado é masculino ou é feminino? Masculino, né? Masculino. Claro. Mulher não. É muito difícil. Ah, e fala que é o mito. Mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher. Mas eu não acredito nisso. Eu Mulher acho que até esses vota, números mas estão é muito manipulados. menos. É muito menos. Tanto é que o resultado das eleições estão aí. Quem é que recebe sempre o maior número de votos? Os homens. E a Sempre gente os é homens. 50% da população. Como assim? Então, assim, tem muita coisa ali na formação das meninas que tá por trás desse fenômeno, dos Uhum. dois fenômenos. Do primeiro, de você não se colocar numa disputa, Sim, ter medo, né? Da ter disputa. medo, e o outro é não apoiar uma mulher que se colocou na disputa. Puxar, né? Puxar pra baixo. Tentar diminuir de alguma maneira a luta daquela mulher ali, sabe? Se ela é feia, é ruim. Se ela é bonita, é ruim. Se ela tem um cargo alto, é ruim. Se ela tem um cargo baixo, se ela nunca trabalhou fora de casa, é um problema. Assim, gente, é muito complexo. O nível de exigência para cima das mulheres é muito maior. Eu imagino. E assim, eu imagino não, a gente sofreu isso, né? Mas assim, Júlia, falando sobre o jogo da vida, qual foi o momento que você falou bem assim? É isso. Foi a sua virada de chave, você começou a despertar isso em você e você falou, é isso. Quando a Luísa falou que queria sair do Brasil, e aí me gerou uma revolta muito grande, e aí eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí nisso, eu conheci o partido, na época era o Partido Novo, e eu Uhum, super concordei com as ideias, com as propostas, e eu percebi que eu tinha que ajudar aquele movimento a uhum, crescer. Eu sou uma pessoa, Joyce, que acredita na liberdade. uhum. A liberdade é a grande virtude do ser humano. Um ser humano que não é livre, ele não é ser humano. Ele é um ser animalesco, Uhum. que trabalha para comer e dormir. O humano, ele não é só isso, ele não está vinculado apenas às necessidades básicas, ele está vinculado à filosofia, ele está vinculado às reflexões, aos grandes debates. Isso é ser humano. O ser humano é aquele animal que consome arte, que produz cultura. Só que tudo isso, para existir, você precisa de liberdade. Verdade. Então eu sou uma super defensora de liberdade, até mesmo porque eu amo ser uma mulher livre. Eu trabalhei muito tempo em direitos humanos com as mulheres do Irã, Afeganistão. E assim, eu sempre tive muito respeito pelas religiões e tudo, mas quando você envolve religião e governo, é uma coisa assim, eu vi que é uma coisa muito complexa. E naquela época eu trabalhava, que tem pouco tempo, né? 2021, quando foi que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, a gente precisava salvar as mulheres com uma velocidade para que elas não pudessem morrer, risco iminente de vida.
Naquela época eu comecei a entrar em muito contato com muitas mulheres. E elas são extremamente revoltadas com a religião, porque não é todas as pessoas, mas a religião e o governo, ela impõe na mulher que ela tem que se vestir daquele jeito, ela tem que ir para academia a tal hora, ela tem que frequentar. Eu tenho uma, Mari, que ela é do Irã, né, que ela ajudou muitas mulheres do Afeganistão a sair do Afeganistão. E ela sempre me falava assim: eu tenho tanto ódio da religião, de qualquer religião, porque isso me massacrou. Eu vi amigas minhas de 17, 18 anos morrerem de forma absurda. Eu vi. Ela conta, né, a história dela. Eu vi assim. Eu sendo banida, porque meu pai não tinha dinheiro, não tinha como pagar dote, então não tinha como casar. Então eu era banida da sociedade. Então, assim, muita coisa que a gente não sabe acontece no mundo hoje. Você falou sobre liberdade e me lembrou desse fato. Mas assim, sobre o jogo, ainda continuando sobre o jogo, quando você tá assim, você tem essa jogada do Gambito da Rainha, né? Você sacrifica peças para poder entrar no tabuleiro. Uhum. E aí eu queria saber de você, qual que é a parte que você teve que sacrificar para você ter esse posicionamento? Eu tive que sacrificar minha vida. Uau. Absolutamente tudo. E aí que tá. Eu acho que a grande questão é essa. É você entender onde que você se meteu, entender o jogo e jogar dentro daquelas regras. Porque o jogo não vai mudar para te acolher. Verdade. O meio político, ele não vai ser mais brando para ter mais mulheres. Ou as mulheres entram conscientes disso e dispostas a brigarem mesmo, ou já perdeu a batalha. Então, quando eu decidi ser candidata, eu decidi ser a melhor candidata do partido. Eu decidi que ninguém ia ter mais voto do que eu. E quando você ganhou, como é que foi o dia? Você Foi lembra? uma loucura, porque no fundo eu não queria ganhar. Meu Deus do céu. Porque a campanha já Porque tinha é como sido se tão você tivesse, difícil. é como se você tivesse indo pro sacrifício, né? Não, mas eu fui totalmente pro A sacrifício. ovelhinha pro sacrifício, a Foi. semente que vai cair na terra, porque quando a semente vai produzir árvore, ela cai na terra e... Então, não foi uma alegria no dia ou foi? Não, foi um choque, Meu foi Deus. um susto. Tanto é que as fotos, assim, que daquele momento eu tô assim. Primeiro que eu tava com uma cara de destruída, eu já não dormia Cansaço, né? Campanha é literalmente. loucura. Nas últimas 2 semanas, Joyce, quando eu percebi que eu tava forte, eu decidi que eu não ia dormir mais. Então, eu ficava na rua pedindo voto, panfletando na rua, e aí quando eu chegava em casa, eu ia passar mensagem para as pessoas. Uhum, Então, eu não dormia. eu entendo. Então, quando chegou o dia da eleição, eu tava com uma olheira que batia aqui, eu tava com 4 herpes na boca, meu rosto todo queimado de Destrói, sol, né? porque eu pedia voto na parada de ônibus, no sinal de trânsito. Eu coloquei como meta, ninguém no partido tem mais voto do que eu. Então, eu não descansava. Uhum. Eu deixei de comer, emagreci 6 quilos, sabe? Então, quando veio o resultado, falei, meu Deus, E agora? se a Foi. campanha já foi difícil, imagine o mandato. É. E sim, o mandato é muito mais Muito difícil que mais a campanha. difícil, é. É um Muito jogo, mais. assim, muito tênue, né? Uma linha muito tênue. Qualquer momento pode aquela linha romper. E é muito forte. Mas, assim, meninas, vão pra política. Não fiquem assustadas, né? Com Não, essa mas história. vamos saber Ter que consciência. que é esse jogo. Mas o que eu penso, assim, na política, ela não tem... é, não tem, assim, tempo pra você ser infantil. Você tem que ser adulta. Né? Você tá na política ali, que eu falo muito sobre isso. Porque, assim, quando você é criança, você é cuidado, você é isso, você Isso, é... Adulto, não. Te jogam exatamente. pros cachorros e você tem que Isso, enfrentar os bichos. isso. E Esteja preparado para tudo. principalmente os dentro de você, né? Com certeza, com certeza. Mas eu digo, é uma bela experiência ser candidata. Inclusive, eu publiquei um livro, e depois eu vou te presentear, chama Manual do Candidato de Primeira Viagem. Eu não vou te falar que eu já li. Você já leu ou não? Já? Pois é, eu relato ali, Ela né? falou que ia me dar de presente, mas eu já li o livro. Não, eu faço questão. Você deve ter a primeira versão, né? Sim, A gente já tá na segunda que edição. legal. Que foi um sucesso no Brasil, e lá eu sou bem direta, sabe? O jogo tá aqui É e duro. vamos jogar. É duro. E vamos jogar. Mas nós mulheres conseguimos jogar? Com certeza. Sim. Mas a gente não pode se colocar no papel café com leite. Em alguns momentos dentro da Câmara, eu percebia os meus colegas fazendo ali Um uma joguinho. certa teatrinho no sentido. Sabonete. Não,
Não vai para cima da Júlia, não, porque a Júlia é mulher. Algumas vezes, assim, existe uma certa confusão de cavalheirismo com a ideia de considerar a mulher como menos capaz. Em alguns momentos, isso pode ser Fragilidade confundido. e uma falso cuidado. Teve um dia, eu me lembro perfeitamente, estava um debate, acho que eram 4 colegas contra mim, Meu Deus. um assunto específico lá, e aí eu falava, vinha um, pô, detonava, aí vinha outro, pô, detonava. Foi assim, a sessão inteira de porrada contra mim e eu sozinha. E aí teve uma hora que um deputado falou assim, gente, eu quero pedir para vocês pararem com isso, porque a deputada Júlia é uma mulher, a gente precisa considerar. Aí na hora eu peguei o microfone e falei, olha, deputado, agradeço demais a sua gentileza, a sua preocupação comigo, o seu cavalheirismo. Mas aqui eu sou deputada igual eles. Então, se eles quiserem vir pra porrada, eles vão tomar porrada de mim também. Eu não vou ser tratada como café com leite. Por mais bonitinha que seja a justificativa. Porque se naquele dia eu tivesse vestido a personagem da deputada Café com Leite, eu nunca mais teria poder ali dentro. O meu voto Não tinha nunca mais respeito. seria considerado. É. E aí os meus movimentos não seriam relevantes mais. Porque eu teria sido infantilizada. E naquele momento eu tive que brigar para continuar apanhando. Tive que ser mulher. Eu tive que falar, pode continuar batendo. Que eu dou Aqui tem conta aqui. couro. Aqui Pode tem vir, couro. vem, bate que você vai apanhar também. Uau, que história, hein? Eu fico pensando assim, porque assim, quando eu fui pra política, eu tinha aquele brilho nos olhos. Eu sofri muito. Eu tinha aquele brilhinho nos olhos, sabe? Partido, já vinha de militância. E quando eu entrei no partido, meu Deus do céu, é altamente E tem machista, muito ambiente partido, hostil, né, Joyce, que que se se diz diz feminista. E quando você chega lá dentro, você vê que é só papo, né? só papo. A maioria, o que eu participei era só papo. E na maioria das vezes, até um partido que não se diz é mais solidário do que o que não é uma loucura, né? É que nem tu falou, as pessoas colocam a Exatamente. máscara ali e para poder ganhar voto, para poder ganhar visibilidade, e elas não são verdadeiras. E uma hora a Não, máscara cai. exatamente, Pois exatamente. é, eu queria também fazer uma pergunta para você assim sobre essa questão de inspiração. Porque você é uma mulher inspiradora. Quero dizer, deixar aqui que você é uma mulher inspiradora, é uma Obrigada. rainha, e esse posicionamento foi de reinado, de rainha. E eu queria saber de você, quem que te inspira? Assim, pode ser um nome, 2 nomes, e por quê? Vem à minha mente imediatamente desculpa a cacofonia, a Margaret Thatcher, né? Uhum. Porque Mulher de é ferro. a Margaret, ela. E eu gosto muito de ler livros sobre ela, enfim. Ela foi uma mulher muito forte. Muito forte. E o que eu admiro nela, na Tati, é que ela estava pronta para o debate sempre. Então, ela conseguiu entrar na política, ela conseguiu permanecer no mandato e governar durante muito tempo, porque ela estava com a língua afiada o tempo inteiro. Então, a inspiração que ela trouxe para mim foi essa: esteja preparada para os debates. Cada hora pode ser uma oportunidade de você entrar num debate e mostrar quem você é. Então, eu acho que essa foi a grande contribuição. Além do fato de ela ser mulher também, né? Ixi, eu gosto muito dela. Uau. Na política brasileira é complexo responder essa pergunta, sabe? Mas assim, eu sou muito fã de Juscelino Kubitschek. Uhum. Especialmente também porque eu sou mineira, né? O Kubitschek, ele foi um homem de muita coragem. Ele enxergou lá na frente e ele bancou uma decisão muito complexa. Você imagina você fazer Sim. a migração da capital do país Pro para o centro. centro do país, contrariando o interesse de todo mundo que já estava ali estabelecido. Então, o Juscelino, ele é uma figura... E não consta que ele tenha sido uma pessoa corrupta. Porque eu também acho que essa... E eu, assim, às vezes eu sinto, assim, que ele foi muito injustiçado, né, na sua época. E depois que conta a história, muitas coisas que aconteceram com ele, não podia nem vir em Brasília, teve uma época. Eu senti, assim, que ele foi muito injustiçado. E o império dele, assim, que eu vejo que ele é um
Cara, ele é um crânio. Até as frases, na Câmara, gente, tá cheio ali. As frases, os monumentos, você vê assim, meu Deus, como nessa época o cara pensou isso, né? Eu acredito que Juscelino, ele recebeu inspirações angelicais. Sim, E aí ele foi orientado no que ele tinha que fazer, porque era tão disruptivo o que ele propunha que não fazia sentido, né, nenhum para a época. sim, E assim, claro que eu tenho vários outros pensadores como referência, os pensadores liberais principalmente, mas eu me mantive firme no mandato e tendo coragem de fazer coisas arriscadas. Porque eu sempre também tive um olhar muito fixo, assim, nos ensinamentos de Jesus. sim. Então, eu me lembro que, durante a pandemia, eu fui uma mulher anti-lockdown. Uhum. Meu Deus. Eu fui anti-lockdown porque as determinações de fechamento, elas eram injustas. Elas não tinham embasamento científico. Então, eu não aceitava que um determinado grupo de pessoas fosse privado de poder continuar trabalhando enquanto o outro continuava recebendo dinheiro. Sim. Então, essa injustiça, essa diferença de tratamento durante a pandemia me matava. Eu via a maioria dos servidores públicos, não, tudo bem, vamos continuar em casa, vamos continuar com tudo fechado. Querendo. Claro, o seu salário estava garantido, mas e do cabeleireira que precisava fazer uma escova para colocar comida na casa dela? E a criança da rede pública que deixou de comer porque não tinha mais acesso à merenda da escola? Então, durante a pandemia, eu via essas situações acontecendo e eu fui me posicionando contra. Eu fui contra o lockdown, contra o segundo lockdown. O primeiro até que eu aceitei, mas o segundo não. É, fui contra o passaporte vacinal para dar o exemplo para as pessoas do que eu defendia, eu sempre estava nos hospitais públicos visitando os covidários. Sempre eu entrava nos covidários. O lugar onde tinha as pessoas internadas de Covid, eu entrei em todos eles, no auge da pandemia. E aí, antes de eu entrar, sempre vinha o Salmo 91 na minha cabeça. Uhum. Né? 1000 cairão à tua Tô direita, dando 10 mil. 10.000 à tua esquerda, mas tu Não permanecerás serás vivo. atingido. Então eu mentalizava aquilo, eu sabia que eu não ia me contaminar. Então, os ensinamentos de Jesus, que para mim é a maior referência de liberdade, se chama Jesus Cristo. A maior. Jesus nunca falou que todo mundo tem que ser igual, que Verdade. que alguém tem o direito de julgar o outro. Jesus sempre falou assim: aceita o outro do jeito que ele é, Uhum. para de querer impor ao outro a sua forma de visão. Cada um tem uma vida. A ideia do livre-arbítrio também, eu acho que é o principal ensinamento dele, né? Sim. E eu É... te digo, eu conheci um Jesus completamente diferente na igreja do que o que é real, assim, pra mim, hoje. Eu sofri muito na igreja, lá vem eu falar do meu sofrimento, né? Mas assim, na igreja foi ontem eu sofri um abuso com 7 anos, dentro da igreja. E assim, eu tinha assim, eu tinha medo de Jesus, eu tinha total repulso. Mas quando eu fui ler a compaixão, o amor, aquele olhar, porque assim, eu sou muito imaginativa. Aquele olhar, aquela coisa de compaixão, aquilo ali me tocou muito. E eu falei, eu conheci um Jesus, um Deus, um Jesus totalmente diferente daquilo que De daquilo um que foi Jesus pregado pra pesado, mim, né? Porque eu vejo peca, que você vai. não é essa a ideia E de quando você Jesus, fala assim. assim, eu me remete a esse tempo e me deixa assim muito feliz, né? A maioria das mulheres que vieram aqui, elas falaram também que é a referência a Jesus, mas me deixa muito feliz porque realmente o Jesus que eu conheci depois da minha fase, claro que eu vejo que tudo foi permissão para me chegar a ser a mulher que eu sou, não quero que ninguém passe por isso, mas é assim, é algo que realmente brilha nos meus olhos. Esses ensinamentos, quando você lê ali cada passo, cada milagre, cada pessoa que ele, né, dava a Não, e os mão. ensinamentos, né? Os ensinamentos. Outro Assim, homem que teve uma ruptura e era um homem à frente do seu tempo, né? Você falou de Juscelino Kubitschek, eu penso também que Jesus era um homem que foi muito à frente, né? Mesmo que a pessoa fale, ah, não é Deus, né? A fala assim, ah, não é Deus, mas você vê as palavras, é totalmente à frente do seu tempo. ele inverteu a lógica da vingança e É, trouxe a proposta do amor.
Eu Verdade. acho que se a gente entender isso, que as pessoas são diferentes, ponto. Não tem problema em ser diferente, Tá gente. tudo Vamos bem. aceitar as diferenças e vamos aceitar que os diferentes falem. Verdade. Porque o que a gente está vivendo hoje é, tá, eu até aceito que você exista, mas eu não quero que a sua rede social esteja no ar. É verdade. Então, se vem um ditador e manda suspender a rede social daquela pessoa que eu não gosto, eu não me incomodo com isso. Então, a gente consegue derivar, assim, o distanciamento que hoje a gente vive, a sociedade vive, daquilo que Jesus propôs lá atrás, que foi, deixa ele ser diferente, deixa o seu irmão ser diferente e aceita ele e conviva com ele. Uhum. Hoje o que a gente está vendo é a legitimação de um discurso que é assim, não pensa como eu quero que seja cancelado, eu quero que seja preso. Joyce, as pessoas estão defendendo isso hoje. Deixa as pessoas presas injustamente. Os presos do 8 de janeiro, deixa preso. A mulher escreveu com um batom numa estátua. Ela está condenada a 17 anos de prisão. Que isso, É gente? surreal. Isso deveria revoltar qualquer pessoa de bom senso. Seja ela eleitora do Bolsonaro, seja eleitora do Lula, e nada disso tira a humanidade dela e não deveria tirar a minha capacidade de me revoltar em relação a uma injustiça feita em relação a uma outra pessoa. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é isso. Pessoas presas, condenadas por um crime que elas não cometeram. E condenadas a penas pesadíssimas, a 17 anos. Enquanto tem aí homicidas já liberados, foram liberados na audiência de custódia. Estão tendo redução das suas penas. Qual pichador no Brasil que teve uma pena de 17 anos? É complicado. Pois é, a Débora, que é uma cabeleireira, teve essa pena porque ela escreveu na Estátua da Justiça, perdeu o mané, ela pegou o batom e escreveu, perdeu o mané, tá presa lá. Assim, na minha opinião, eu acho que todas as pessoas que cometem crime, elas têm que pagar. Pelo crime que Mas, cometeram. mas assim, é surreal essa situação. E eu sempre fui uma mulher de esquerda, né? Hoje eu não polarizo, não aceito isso. Acho que até é injusto isso. Minha família toda é de direita. E foi assim, tempo que a gente passou sem se conversar, coisa assim, Uhum. besta. E eu vejo isso, eu vejo que minha família foi pra lá muitas das vezes e eu não vejo que eles mereciam ser presos ou mereciam passar por isso que essas pessoas passaram. Então, assim, eu acho que eu penso também que é muito injusto em relação a isso. Mas agora vamos lá. Sobre a questão, você deixar essa mensagem, porque assim, hoje. As pessoas vão assistir hoje, mas vão pessoas que nem existem ainda, elas vão assistir também esse podcast e vai alcançar, sua voz vai alcançar gerações futuras. Qual que é o conselho que você dá para essas mulheres, que vão ser meninas e mulheres do futuro, passar para outra geração? Qual que é o conselho que você dá para as futuras gerações? A vida é uma só e ela passa rápido. E não espere que o universo esteja totalmente aberto e convidando você com um tapete vermelho e anel de diamante para você fazer aquilo que você quer. Aquilo que você sente no seu coração, sabe? As oportunidades podem ser que sejam únicas na nossa vida. Então, é o que eu falo para minha filha: agarra a oportunidade do agora. E o medo não é um bom conselheiro. E outra coisa que também eu acho que é péssimo é você ficar preocupada em não desagradar as pessoas. Ah, mas eu vou fazer aquilo, fulano não vai gostar de mim. Eu mesma já perdi muitas amizades. Já perdi muitas amizades. Hoje eu entendo que faz parte do processo. Naturalmente você vai caminhando e algumas pessoas vão ficar para trás. Mas eu não tenho que ficar presa para evitar perda, para evitar perder as pessoas. Quem tiver que ficar comigo vai ficar. Novas pessoas chegarão. Mas se para eu evoluir eu preciso abrir mão de certas pessoas, e eu digo de qualquer nível, seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade de infância, seja um parente de dentro da família, eu acho que a gente não tem que ter medo de perder as pessoas que não sejam mais compatíveis com um ser
novo que surge a cada dia que você abre a sua cabeça. Forte, hein? Muito forte. É isso aí, mulheres e meninas, as futuras e as que vão assistir, né? Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo de falar, não tenham medo de nada. Quando você superar o medo, você vai ver que ali tem uma paisagem depois da escuridão. Inclusive, eu acho que essa é a grande explicação de a gente ter pouca mulher na política. A mulher, a menina, ela é ensinada dentro da casa dela a agradar. Ah, você precisa agradar sua mãe, você precisa agradar seu pai, você precisa agradar sua professora. Existe uma pressão tão grande para você se conformar às expectativas do outro. E essa mesma pressão não existe em relação aos meninos. Os meninos é diferente. Você vai querer ser o quê da sua vida? Então corre atrás disso. Uhum. Não tem essa cultura de buscar agradar. E quando você busca um espaço de liderança, um espaço político, por exemplo, é muito claro que você vai desagradar muitas pessoas. Uhum. Então, se você depende de agradar as pessoas para fazer alguma coisa, você nunca vai estar na política. É verdade. Então, esteja preparada para desagradar, esteja preparada para desapontar, para frustrar expectativas. Porque ninguém espera uma mulher de posicionamento. Ninguém espera uma mulher que vira e fala: olha, então, se precisar abrir mão da minha vida de casada para estar na política, eu abro. Como Elizabeth, né? Como a maioria das políticas É brasileiras. verdade. Se você for pegar a história da mulher na política brasileira, a exceção é ela ser casada. A exceção é ela permanecer casada. Forte isso, hein, gente? É demais. É Demais. como se fosse um sacrifício mesmo para você Mas poder fazer o jogo certo, né? é um sacrifício. Gente, Vou colocar a Luci. palavra sacerdócio. Eu não vou falar sacrifício, porque sacrifício traz uma ideia de sofrimento com muita dor e tal. Não, o sacerdócio se relaciona à missão. Sim. Então, quando você está vivendo a missão que é sua, as dores são superadas pelas realizações. Então, eu digo, ao mesmo tempo que ter sido deputada foi uma experiência profunda e muitas vezes dolorosa na minha vida, foi o momento ápice da minha existência. A dor produz crescimento, né? A Sim. dor literalmente produz crescimento. Quando dói é quando você cresce. É. O que não significa que você também precisa permanecer na dor. Sim, Eu também vejo que existe uma romantização muito grande da dor. sim. Principalmente por parte das mulheres. Tem muita mulher que está ali numa situação de sofrimento. Vamos supor, estou num casamento falido, E acho que meu marido é precisa. péssimo. Ah, não, mas eu estou sofrendo, Deus está vendo. Ai, Deus vai me recompensar. Para com isso, entendeu? Você vai perder a sua vida e sua história e não vai Você ter está fazendo resultado. uma opção clara de permanecer num casamento falido, muitas vezes por preguiça, porque é conveniente. Aí você está querendo ganhar pontinho com Deus, porque você está sofrendo. Me poupe, né? É meio infantil também, né? Sim. Essa relação. Então, eu acho que a gente pode ser feliz, a gente merece ser feliz. E a gente tem que Pode buscar escolher essa também. felicidade, com certeza. A gente pode escolher. Mas o meu chegou ao fim. Nossa, eu sei que vocês vão dizer, gente. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Passou rápido, já passou uma hora. Rápido. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu tô assim, o Gambito da Rainha tá de portas abertas pra você. Obrigada. E pode ter certeza que a sua voz vai ecoar. E vai ecoar na eternidade. Várias mulheres vão escutar e vão ser tocadas pelo aquilo que você falou aqui. Aqui é um espaço de bom. fala, viu, mulheres? É um espaço de voz, dar voz para as mulheres. E eu tô muito feliz de ser você, viu, Luci? E volte sempre. Obrigada. E mais uma vez, parabéns pela atitude, né? Pela iniciativa. Vou ajudar a divulgar. Ah, obrigada. Vamos fazer publicações conjuntas, né? E é bom para quem quiser continuar vendo as minhas opiniões, né? Hoje eu atuo como jornalista política, como comentarista, e é bem legal. Eu gosto muito também. É bem legal. Até para desmistificar a política, né? Porque às Sim. vezes parece que é super difícil. Não é. É verdade. Não tem por que ser tratado como algo complexo. Então, para quem quiser me acompanhar, é @JuliaLucidaf. Luci com Y. E vamos, gente, compartilhar. Você que se identificou com o tema, vamos compartilhar, vamos mostrar isso para o mundo. A gente precisa mostrar às mulheres
que realmente fazem a diferença e incentivar você que você faça a diferença. Quanto mais mulheres, melhor, né? E muito obrigada. E também eu quero te pedir que você curta, compartilhe, vamos assistir. Quanto mais mulheres se unirem, a gente vai estar crescendo e não tenha medo.